antimicrobiano. Elas são substâncias que são produzidas por micro-organismos ou sintetizadas em laboratórios capazes de matar ou inibir o crescimento de micro-organismos. Diante disso, a gente já consegue ressaltar duas características, né? Do processo de combate, né, de debelar do micro-organismo ser reversível ou irreversível. Quando vocês veem o quadro aqui, observem que a atuação verde, que é um antibiótico bactericida, ele mata, de fato, o micro-organismo. Ele vai prejudicar o desenvolvimento, a manutenção da própria célula bacteriostática, entende? E isso vai fazer com que haja essa diminuição aguda no crescimento do micro-organismo, da colônia de micro-organismos. Se você comparar com a parte azul, que é o bacteriostático, é um processo reversível, vai acontecer só a inibição do crescimento, do desenvolvimento do conjunto bacteriano. Logo, não vai ter uma ação que vai matar, de fato, vai debelar o micro-organismo, mas sim de interromper o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Compreende? Então, retomando, se é capaz de matar o micro-organismo, bactericida é um processo irreversível. Tem essa mudança no gráfico, essa alteração aguda no desenvolvimento do número de bactérias. O bacteriostático vai inibir o crescimento. Ele não vai decisivamente matar, mas ele vai diminuir o potencial de crescimento do antimicrobiano. Alguém tem alguma dúvida no conceito? Não, tudo ok. Certo. Eu vou tentar só ver aonde é que deixa aberto para todo mundo entrar, por causa que o barulho está atrapalhando. Aqui, controles do organizador. Tipo de acesso aberto, pronto. Perfeito. Agora, quanto à classificação. Essa parte não é tão vital para a prova, mas eu acredito que é importante vocês entenderem para conseguir raciocinar posteriormente, né, com o decorrer dos semestres. Quanto à origem, o antimicrobiano ele pode ser sintético, ou seja, puramente feito no laboratório, pode ser semissintético, ou seja, ele parte de um elemento natural e apenas há um polimento das suas capacidades, das suas propriedades, com amoxicilina. Ele pode ser natural, como a penicilina G, que tem a história do primeiro antimicrobiano produzido em larga escala, né, pelo Fleming. Quanto ao espectro de ação, a gente pode dividir em amplo espectro e pequeno espectro. Isso é muito importante quando vocês estiverem lidando nos próximos semestres sobre manejo de paciente. Muitas vezes você não vai ter tempo de, no cenário de emergência, de abordar a etiologia de uma doença específica. Daí é importante que você utilize de antibiótico terapia de amplo espectro para conseguir debelar várias classes ao mesmo tempo, né? Daí vocês devem estar se perguntando, Fernandes, por que eu deveria utilizar um pequeno espectro em alguns cenários se o amplo espectro é maior? Simples, por causa que alguns antibióticos de amplo espectro não têm a mesma eficácia ao lidar com certos agentes bacterianos do que um de pequeno espectro. É como se a gente estivesse escolhendo, quando a gente opta por um pequeno espectro, de um tratamento mais assertivo, mais focado, entenderam? Alguém tem alguma dúvida sobre esses conceitos? Será que meu microfone? Não. Certo, maravilha. Quanto à estrutura química, os derivados de aminoácidos, palimicina, beta-lactâmicos, glicopeptídeos, são alguns exemplos de estruturas químicas. Isso não é muito importante para a prova de vocês. Derivados de açúcares, como Ei, macrolídeos, Alô? ficou. Pronto, deu certo. Porque tinha desaparecido. Obrigada. Não, tudo bem. Derivado de acetato, propionato, como macrolídeos, aminoglicosídeos, e derivado de de acetato propietato, anfotericina B, nisfatina e tetraciclina. Certo, algumas propriedades dos antimicrobianos, isso é importante, isso é bem importante. Toxicidade seletiva. O que seria a toxicidade seletiva? Seria a capacidade de um antimicrobiano, de um antibiótico, de conseguir debelar, de conseguir lesar um micro-organismo sem ser tóxico, sem causar problemas pro hospedeiro. Ou seja, seria eu vou dar um exemplo aqui. Pronto, a gente falou da penicilina. A penicilina consiste no antimicrobiano que vai lesar a transpeptidase, uma enzima,
de bactérias, e isso vai prejudicar a síntese da parede celular delas. A transpeptidase não é uma enzima presente no nosso contexto celular. Ou seja, a gente que eu digo, o ser humano, não vai ser lesado pelo uso da penicilina, referente a esse mecanismo de ação. Isso, em essência, seria a toxicidade seletiva. O amplo espectro de ação, que seria uma ampla capacidade de debelar diferentes espécies, quanto maior o espectro de ação, mais espécies vai estar debelando, sem efeitos colaterais. É algo muito lógico, né? Alguns antimicrobianos têm efeitos colaterais que são dignos de análise. Exemplo, na simulação de sistema digestório, alguns antimicrobianos podem favorecer a diarreia por estar quebrando o balanço da concentração bacteriana no trato gastrointestinal. Não agir contra a microbiota residente, né, que segue a mesma lógica do que eu falei, solúvel em líquidos corporais. Isso está conversando muito com aquela minha primeira aula de farmacocinética, né, que seria formas de melhorar a absorção e distribuição do fármaco. Alta concentração dos tecidos e sangue, baixa disponibilidade e baixo custo, acidez estomacal e proteínas no sangue não causam efeitos. Isso é importante por causa que vocês vão ver fármacos, por exemplo, que atuam na tuberculose, né? Vocês vão ver isso na pneumo das três. Tem fármacos como rifamicina que atuam melhor no pH ácido, né? Bem, bem importante. Outro detalhe eu acho importante vocês entenderem, não é quesito de prova, mas de raciocínio. Tem outras propriedades que auxiliam no nosso raciocínio frente à forma como a gente opta por diferentes antimicrobianos. Exemplo do sinergismo, é quando você associa 2 antibióticos para um mesmo objetivo farmacológico, um mesmo objetivo clínico, né. Um exemplo importante que eu acho que até tem numa questão, que é a associação de beta-lactâmicos e aminoglicosídeos. Você tem, tipo, você tem 2 mecanismos de ação sendo trabalhados nesse paciente, né. No caso do beta-lactâmico, você tem, por exemplo, a ampicilina, que vai estar agindo na parede celular, semelhante à penicilina, né, e a gentamicina, que vai estar atuando na síntese da parede, né. Sim, parede não, perdão, síntese das proteínas bacterianas. Você tem 2 mecanismos de ação sendo trabalhados, né, e isso pode, em cenários específicos, ser benéfico pra uma eficácia maior no tratamento em um período reduzido. O oposto disso seria o antagonismo. E vocês podem pensar que são efeitos opostos, mas não é necessariamente opostos, né. Eu vou dar um exemplo, já que eu falei da penicilina, a gente pode falar da associação de penicilina com tetraciclina, né. São 2 fármacos que têm características diferentes e que a gente consegue associar com essa informação que a gente teve de bactericida e bacteriostático, né. A penicilina mesmo, ela vai se tornar mais ativa, ela é mais expressa em um conjunto de bactérias que está em crescimento ativo. A penicilina atua como um bactericida. A tetraciclina, que vai estar diminuindo, né, o crescimento, vai estar atuando como um bacteriostático. Ou seja, não é que eles não estão lutando, não estão debelando contra um micro-organismo, mas uma está diminuindo o efeito da outra, né. Outro fator que eu considero importante, principalmente quando vocês pegarem infecto, né, não cai em prova esse detalhe, mas é a noção de ponto crítico ou breakpoint, né, que seria a concentração, a forma em que um fármaco vai estar atingindo a nível sistêmico, né, diferentes regiões além do trato gastrointestinal. Exemplo, o líquido cefalorraquidiano, a urina, o soro, o plasma sanguíneo, né, depois da administração terapêutica. Daí, para avaliar o breakpoint seria, de acordo com cada guideline do medicamento, né. No nosso caso, do quarto semestre, você tem, meningite, mas meningite é um bom exemplo. Meningite você trata com vancomicina. O que importa na avaliação da nossa faixa terapêutica é avaliar a porção de vancomicina que vai estar interagindo com o líquido cefalorraquidiano, de fato, entende? E conceitos como esse favorece para que a gente tenha um raciocínio clínico melhor posteriormente. Agora vamos começar com uma porção mais chata do conteúdo, na minha opinião, que seria os mecanismos de ação. É importante que vocês decorem, eu coloquei nos meus slides, é a Ana Clara também, acredito. Essas tabelas caracterizando enumerando, né, cada tipo. É importante que vocês decorem isso de fato, porque cai bem específico. Tem algumas questões que pedem
colocam algumas palavras-chave e você tem que identificar qual é o fármaco daquele contexto. A maioria das questões também é assim, né. O primeiro mecanismo de ação seriam os que interferem na síntese da parede celular. E como seria de fato a atuação dele? Bem, os que interferem na parede celular, eles vão estar agindo a nível celular, em diferentes proteínas, diferentes estruturas químicas das bactérias. Partindo do princípio que a bactéria ela pode ser encontrada nos sistemas biológicos na forma gram-positiva e gram-negativa, a gente consegue avaliar, uma estrutura denominada peptidoglicano. O peptidoglicano é uma estrutura, é todo um composto que favorece o desenvolvimento dessa parede celular. Ela é a própria parede celular materializada, compreende? Isso viabiliza um mecanismo de resistência, um mecanismo de proteção da própria manutenção da célula. E como esses antibióticos eles vão atuar? Eles vão atuar, desmontando todo esse peptidoglicano a nível das proteínas. Eles vão estar interagindo com as proteínas ligadoras de penicilina, o que vai dificultar a montagem dessa porção roxa aqui na imagem, o peptidoglicano. Eles não conseguindo se montar, vai ter como efeito sistêmico a desativação das autolisinas e decorrente morte celular. É como se você tivesse um Jenga, e você estivesse destruindo as partes de baixo do Jenga, que seriam, nesse caso, as proteínas ligadoras de penicilina. Se não existe forma de se ligar, vai desmontando sistematicamente o peptidoglicano, e não vai ter forma de interagir com a parede de fato. Entre os exemplos, a gente pode falar da penicilina, da cefalosporina, dos carbapenêmicos, da vancomicina, que eu mencionei para meningite também, e cenários de resistência. Eu vou caracterizar o principal, que é a inativação do antibiótico beta-lactamase, e o efluxo de fármaco e mudança da conformação da proteína alfa. Havendo mudança da conformação da proteína ligadora de penicilina, vão ter estruturas diferentes para interagir com esses antibióticos. Ou seja, esse antibiótico que foi produzido, que foi sintetizado, voltado a uma conformação específica da proteína ligadora, não vai ter o mesmo efeito, compreendem? É como se você, fosse abrir uma porta e trocassem a fechadura, compreende? A chave pode até entrar, mas não vai ser o suficiente para abrir a porta. O mecanismo de fluxo do fármaco é uma forma com que as bactérias, eles vão atuar, né, que elas vão compreender, eh eh, esse antimicrobiano como uma partícula estranha, uma partícula externa e danosa, e a célula vai estar expulsando do mecanismo celular esse próprio composto. É bem simples, fluxo é retirada, saída. E também existem as formas de resistência pela inativação do antibiótico por beta-lactamase. O que que é a beta-lactamase? É uma enzima que é presente em alguns grupos celulares, em alguns grupos bacterianos. Ela pode estar presente por conta da própria seleção natural mesmo, por adaptação das espécies biológicas, e ela vai estar agindo como? Ela vai estar impedindo todo esse processo que a gente mencionou da ação do antibiótico, né, ela vai estar quebrando o anel beta-lactâmico, né. Perdão, a beta-lactamase é uma enzima que tem esse anel beta-lactâmico. E a forma como a gente lida com esse mecanismo de resistência seria o uso desses inibidores dessa enzima. Entre eles, o ácido clavulânico, o sulbactam e o tazobactam. Quando o antibiótico estiver interagindo com esses inibidores, vai ter a quebra do anel beta-lactâmico da beta-lactamase, entende? E isso vai favorecer o efeito, a ação do antibiótico. Então, retomando, o que é que vocês precisam entender dessa porção? Os antibióticos que interferem na síntese da parede celular vão agir nas proteínas ligadoras de penicilina, o que vai acabar desmontando o peptidoglicano, desmontando a parede celular, viabilizando morte celular pela ativação das autolisinas. Por isso que tem o efeito bactericida. A forma de resistência mais importante, no caso, seria a inativação do antibiótico pela beta-lactamase. É uma enzima que é formada por um anel aromático e, por conta dessa formação do anel aromático, há a inativação do antibiótico. Nisso, a gente usa inibidores, como o ácido clavulânico,
que vão quebrar esse anel e possibilitar o efeito, a ação do antibiótico. Alguma dúvida em relação ao mecanismo de ação e à forma de resistência? Fernandes, na forma de resistência do efluxo e da mudança de PBP-alvo, existe algum medicamento específico? Importante ressaltar que bem, não existe um mecanismo, um fármaco que vai lidar com a forma de efluxo, por causa que seria um comportamento. Perfeito. Alô? Tá certo. Certo. Não decisivamente. E a mudança de conformação, a gente geralmente avalia clinicamente em utilizar ou associações de antibióticos mais extensivas, né, para conseguir fazer um tratamento mais ostensivo, de fato, para conseguir, superar essa adversidade na mudança da conformação. Só que é importante ressaltar que esses 2 mecanismos não são avaliados clinicamente, do tipo, o médico: "Ó, houve uma alteração na conformação da proteína", não, você não pensa nesse fator, assim, como: "Ok, eu vou fazer essa decisão terapêutica por conta disso", não, você vai ver que esse antibiótico não está surtindo efeito e diante disso que você elabora um raciocínio sobre. Daí você pensa em: "Ah, eu vou fazer uma associação de antimicrobianos ou eu vou aumentar a dose a favor de conseguir o objetivo que eu almejo, né, que seria o sanar da ação bacteriana. Compreendeu? Perfeito, foi ótimo. Alguém tem alguma dúvida dessa parte da síntese da parede? É bem importante. Eu não sei se eu falei rápido demais. Tu pode repetir essa última parte, por favor? A da resistência? É isso? Isso, do efluxo. Certo. O efluxo do fármaco seria o quê? A bactéria, ela vai compreender a o antibiótico com uma partícula estranha e uma partícula adversa, né. E isso vai fazer com que haja expulsão da célula, né, desse antibiótico quando ele está interagindo na célula. Entendeu o que eu quis dizer? Ou seja, vai ter a expulsão do antimicrobiano do intracelular para o extracelular, entende? Não vai ter possibilidade do antibiótico interagir na célula de fato. Essa porção é da Ana Clara também. Você pode falar no WhatsApp depois da gente para debater questão e coisa do tipo. Tem acho que umas 2 questões que falam sobre bomba de efluxo. Sim, aí, tipo, pra combater essa bactéria que tem essa resistência, aí, tipo, como é que faz? Porque tu disse que não tem, né, um Uhum. antibiótico específico. Um antibiótico específico para combater a resistência de efluxo do fármaco, pelo menos na minha literatura eu não vi, eu posso pesquisar posteriormente para ver se tem algo do tipo. Mas, no raciocínio clínico, a gente geralmente pensa que, ok, vamos dar um exemplo, eu estou tratando esse paciente que está internado com erisipela, né, e ele não está reagindo bem com vancomicina. Né, ele não está agindo bem com antibiótico de amplo espectro num cenário de internação. Ou seja, você está vendo que o tratamento está sendo refratário. Nesse quesito, você pensa: "Rapaz, eu posso colocar antibióticos que são mais potentes, eu posso aumentar a dose, eu posso ter diferentes formas de raciocinar", entende? Mas elas não são, atreladas a, tipo, mecanismos específicos quando você está abordando o paciente, tá entendendo? Você não pensa: "Ah, Entendi. foi por causa do efluxo do fármaco ou por causa da conformação da proteína, eu vou fazer isso". Não, o tratamento foi refratário, então eu faço isso, entende? Entendi. Certo. Depois eu vou ver posteriormente se tem, formas específicas de lidar com o efluxo do fármaco que eu te notifico. Quem é que tá falando? Só para depois eu poder mandar mensagem? Eu perguntei a Lívia e a Ivna também. Ah, tá bom, eu vou mandar mensagem no grupo dos livros, no grupo no privado dos livros. Certo, aqui tá de algumas questões que eu vi anteriormente, eu vi mencionando sobre esses fármacos, eu gostaria de só de ressaltar, assim, brevemente características deles. Não é uma garantia que eles vão cair, não nenhuma garantia que vai cair esse mecanismo de ação em específico, mas eu achei importante esse tipo de informação de fácil acesso para vocês depois. Ceftriaxona tem boa penetração do sistema nervoso central e vai ter essa maior atuação na pneumonia, na meningite, na pielonefrite e gonorreia. Só a título de curiosidade, né? A ceftriaxona, ser uma cefalosporina de terceira geração,
ela vai estar atuando com eficiência na pielonefrite por ser uma infecção de fração alta no trato urinário, né? Daí isso viabilizaria um manejo mais decisivo, uma antibioticoterapia mais decisiva e que geralmente tem bom sucesso. O que seria o bom sucesso terapêutico? O sanar da infecção? Não só isso, mas também uma viabilidade de um manejo mais adequado para o paciente. Seria menos efeitos colaterais, menor tempo de internação e sem aspectos refratários no tratamento, né? É assim que a gente define. A associação imipenem-cilastatina, que atua com infecções graves, como pneumonia e sepse, bem importante para o manejo de sepse. Vocês vão ver posteriormente infecto quando vocês estiverem lidando com um paciente que é imunossuprimido e tem, por exemplo, rash, e você está pensando, por exemplo, em herpes zoster ou algo do tipo. É importante a avaliação desse tipo de fármaco com um paciente internado. Penicilina G, que atua para neurosífilis, porção meningocócica e estreptocócica. Ela tem toxicidade relativa, né, a forma como ela expressa a toxicidade pode ser em crises convulsivas e hipersensibilidade imediata. É importante ressaltar isso da convulsão, porque muita gente confunde os quadros, né? A convulsão pode acontecer episódios de convulsão por aplicação farmacológica, né? Mas é diferente o que a gente chama de crise convulsiva de uma epilepsia. Entende? A epilepsia é o diagnóstico de fato e a crise convulsiva é o episódio isolado. Da forma como você faz o diagnóstico de epilepsia, só por curiosidade mesmo, seria quando você tem, tipo, na análise de vídeo eletroencefalografia, por exemplo, você tem, depois de um primeiro episódio, tem cerca de 60% de chance de ter um episódio secundário. Isso daí faz um diagnóstico de epilepsia, mas a crise convulsiva é um caso isolado, é um episódio. Nem toda convulsão você vai estar internando, nem toda convulsão você vai estar dando um monte de fármaco, não. Tem que avaliar, primordialmente você avalia a etiologia, se o paciente está com nível de consciência adequado, e depois disso você viabiliza se há necessidade ou não de tratamento. Acho que é ou não. Infecções causadas por Gram negativo são aqueles que têm o peptídeo glicano mais extenso, como vocês viram na imagem aqui. Mais extenso não, perdão. Então, a menor porção de peptídeo glicanos em pacientes com hipersensibilidade às penicilinas. Os glicopeptídeos, como a vancomicina. Toxina, né? Pronto. A vancomicina, característica sobre ela. Não tem anel aromático na estrutura química, tem maior ação em bactérias gram-positivas, usualmente aplicada para sepse, endocardite e meningite, e também é associada a debelar, né, da colite, por ser dificílimo, e é aplicada por via oral, vancomicina. João, tem uma dúvida para você no chat. No chat? Certo. Quando a amoxicilina é prescrita, a criança não apresenta melhora, porque tem que associar com clavunin e aumentar a dose. Tem uma questão assim nas provas antigas. Talvez porque tenha beta... por conta da forma de resistência da beta-lactamase. Tem que associar um inibidor. Isso mesmo, Lívia. Você associa com o inibidor para que a enzima da beta-lactamase seja quebrada. Eu vou explicar de novo essa parte da beta-lactamase só para ficar mais facilitado para vocês. Ok. A forma como o antibiótico vai estar agindo seria desmontando esse Jenga, né, esse castelo, né? Quando ela dá essa disrupção na forma de montagem do peptídeo glicano, nessa forma de montagem da parede celular, essa parede vai ruir e é como se a estrutura, a substância da célula bacteriana ficasse amolecida, ficasse não resistente, entendeu? E a beta-lactamase vai agir como nesse processo? A beta-lactamase é uma enzima das bactérias que ela vai estar impedindo a interação do antibiótico. Compreende? E para a gente conseguir superar esse problema que está sendo a beta-lactamase, por que é um problema? Porque a beta-lactamase vai estar atrapalhando, vai estar diminuindo o efeito do nosso antibiótico. A gente vai ter que usar inibidores dessa enzima. E qual o mecanismo de ação dos inibidores?
Os inibidores eles vão estar agindo no anel aromático primordial da beta-lactamase. O que vai acontecer é essa quebra da própria enzima, ou seja, vai ter uma quebra desse mecanismo de resistência e o efeito do antibiótico vai ser potencializado, porque vai ter maior campo de ação, de interação do antibiótico a nível intracelular. Exemplos de inibidores da beta-lactamase: ácido clavulânico, Subactam e Tazobactam. Conseguiram compreender o mecanismo de resistência? Se quiserem que eu repita todo o tempo do mundo, viu, pessoal? Sem problema. No caso da penicilina G, ela não apresenta toxicidade. Não, ela apresenta sim toxicidade seletiva. É uma propriedade, uma característica. É uma propriedade da penicilina G. Na aula, quando ela fala de penicilina, ela fala que poderia provocar alergia, se não me engano. Seria específico da penicilina ou do beta-lactam de maneira geral. A capacidade de um agente terapêutico provocar alergia, ela está em função de diferentes aspectos, não só das propriedades inatas do antimicrobiano. Existem também alterações genéticas que podem viabilizar considerações específicas, né? Mas também uma dosagem muito alta pode também prejudicar. Por isso que quando a gente faz dosagem, a gente sempre calcula em função do peso e também a circunstância do paciente, se é criança, se é imunossuprimido, se tem algum fator sistêmico que pode prejudicar. Já está tratando essas classes com mais. Os beta-lactâmicos, todo fármaco ele tem potencialidade de alergia, na verdade, mas tá certo. Ceftriaxona cefalosporina, né? Isso. Ceftriaxona cefalosporina de terceira geração. Ela, eita, pera. Ela colocou nos slides caracterizando os beta-lactâmicos. Certo. Sobre os beta-lactâmicos aqui. Os beta-lactâmicos, a exemplo das penicilinas, das cefalosporinas, dos carbapenêmicos e dos monobactâmicos, é importante que vocês decorem os nomes, né? Eles vão ter esse mecanismo de ação de interferência no peptidoglicano. Mas tem alguma dúvida pontual sobre Ela a ação? perguntou a Duda, né? Se só a penicilina era que causava mais alergia ou abrangia todos os beta-lactâmicos. Aí eu falei que a professora Alana colocou no slide que abrangia todos, entendeu? Isso. Sim, tá certo. Fernandes, rapidão, bom dia. Oi, É bom dia. porque o que eu entendi é que a toxicidade seletiva era o antimicrobiano não causar toxicidade para o hospedeiro. Por isso que eu perguntei da penicilina. Aí eu não entendi muito bem. Ela tem essa propriedade de não causar toxicidade ao hospedeiro, mas ela causa convulsão? Foi isso que eu fiquei meio Não, então, confusa. pera. Não é que ela causa convulsão de um jeito pontual, tipo, tomar penicilina causa convulsão. Não é isso, calma. Toxicidade seletiva seria propriedade do quê? Em essência, lesar o micro-organismo sem lesar o hospedeiro. A possibilidade de existir efeitos colaterais é algo que a gente não pode anular, entende? Dizer que tal fármaco, tal procedimento não tem efeito colateral, nunca pode ter efeito colateral, é um extremismo. São fatores que estão em função da dosagem, da recepção do fármaco no viés genético, como eu falei, e até mesmo o contexto do paciente afeta essas considerações da terapia. Entende? Se o paciente é imunossuprimido, se o paciente é idoso, se o paciente é criança, são considerações que a gente pode tecer que afetam a capacidade de responder a um fármaco em específico, entende? Mas só retomando, a penicilina, né, ela tem essa propriedade, é uma propriedade ideal de um antimicrobiano da toxicidade seletiva. E o que é a toxicidade seletiva? É a capacidade de lesar um micro-organismo sem lesar o hospedeiro drasticamente, compreendeu? O caso da Sim. penicilina é que ela vai estar agindo na transpeptidase, que é uma enzima que forma a parede bacteriana, é uma enzima que forma o peptidoglicano, como eu expliquei, e essa estrutura não vai estar presente no nosso contexto celular, logo ela não vai estar debelando o hospedeiro, entende? Entendi. Eu só não entendi, então, a relação com a convulsão. Com essa toxicidade, que é a hipersensibilidade imediata e as crises convulsivas. Certo. Isso seria, bem, em relação à crise convulsiva,
É porque alguns grupos de fármacos, eles podem viabilizar convulsão. Não é que não entenda como penicilina G traço causa convulsão. Não entenda assim. Entenda que em alguns cenários, literatura demonstra que a penicilina G demonstrou um fator causal para a crise convulsiva, entendeu? Em pacientes que têm fatores favoráveis, entende? Entendi. Perfeito. Obrigada, Fernandes. Bom dia. Não, tranquilo. É só uma dica para vocês. Quando vocês vão ver isso muito no pré-clínico e clínico. Vocês vão estar pegando vários artigos e tudo para na tutoria vocês defenderem. Nunca, e isso é importante também a apresentação de artigo, congresso, essas coisas. Nunca falem sempre, nunca falem nunca, entendeu? A literatura denota dados, né, estatísticas, relações de causa, efeito, consequência e tudo, mas nunca ressaltem extremismos quando vocês estiverem abordando cientificamente causas, tá entendendo? Agora, sobre os mecanismos que interferem na síntese proteica, né? Essa parte é um pouquinho mais complicada, mas tenham paciência e espero que todos estejam com os slides aí, por causa que eu vou dar um zoom e falar um pouco de cada um, certo? Eu coloquei a rifamicina aqui para vocês entenderem, mas ela não faz parte dessa classe, mas ela vai estar agindo na síntese proteica de uma forma mais ostensiva e vocês vão ver posteriormente. Em essência, os que vão estar agindo na síntese proteica, os antibióticos cujo mecanismo de ação é a síntese proteica, tem como alvo, tem como foco de ação as subunidades 30S e 50S dos ribossomos. São diferentes unidades, são diferentes porções que formam os ribossomos, e por estar interagindo, por estar quebrando essas unidades, vai ter uma forma deficitária na síntese proteica da própria bactéria. Vocês conseguem me entender? Em essência, é isso, né? Aí existem diferentes agrupamentos. Eu vou falar de baixo para cima para vocês pegarem a visão melhor. Os que bloqueiam a síntese proteica, os que inibem o crescimento, os que geram um processo reversível para o desenvolvimento bacteriano, os bacteriostáticos. Exemplos. As tetraciclinas, elas vão atuar na porção 30S, né? E como seria em essência a atuação delas? Elas vão estar impedindo a ligação, deixa eu ver se aqui. Eu espero que ainda continue visível a tela. As tetraciclinas, elas vão se ligar a essa porção 30S dos ribossomos, impedindo a ligação do RNA transmissor com o RNA mensageiro. Entende? Daí você tem outros fármacos que encontram que viabilizam, por exemplo, uma ligação, uma leitura, na verdade, incorreta do RNA mensageiro, né? Como os aminoglicosídeos. Características como essa aqui, certo, aqui, os aminoglicosídeos. Eles vão estar destruindo, distorcendo a estrutura e causando leitura incorreta do RNA mensageiro, né? Ou seja, ele não vai conseguir pegar e fazer a associação correta das bases nitrogenadas na porção 30S, entendeu? Existem outros tipos de fármaco, como as glicinas. Deixa eu ver se eu tá por aqui. A glicina, eu gosto do exemplo da glicina por causa que ele é bem didático, ele vai impedir a translocação. Ou seja, é como se esse processo aqui de montagem dos aminoácidos fique insuficiente. Daí, aqui, ó, a eritromicina e a clindamicina. Eles vão se ligar no 50S inibindo a translocação, certo? As glicinas, elas vão estar atuando, impedindo a movimentação desse conjunto de aminoácidos, impedindo a consequente leitura deles, né? O cloranfenicol, ele vai impedir a peptidiltransferase, o que vai fazer com que não haja congruência, não haja o fechamento dos diferentes grupos dos aminoácidos no contexto de interagir com o 50S para conseguir fazer a síntese proteica posterior. E a linezolida liga o RNA ribossomal 23S, impedindo a formação do complexo 70S. 70S seria a associação dos dois, entendeu? A manutenção do ribossomo como unidade celular, né? Nesse caso que eu falei dos aminoácidos, eu acho importante vocês entenderem que eles vão estar impedindo a translocação, ou seja, eles vão estar impedindo a montagem desses aminoácidos e a ordem entre eles. Ou seja, é como se você estivesse dando uma fake news para o ribossomo, entendeu? Você está dando uma informação errada, uma coordenação errada para a síntese proteica. Daí ele pode
ou sintetizar uma proteína errada, o que vai prejudicar a sobrevida da bactéria, né, que é o nosso objetivo, ou ela vai não sintetizar a proteína, tá entendendo? Daí é importante que vocês entendam esses exemplos, ó, do macrolídeo, que ele vai estar em infecções de corinebactérias e clamídias, isso é muito importante. Por favor, associem macrolídeos, clamídia e o uso de azitromicina, eritromicina. E as tetraciclinas, 30S, que são infecções causadas por H. pylori e micoplasma também. Alguém tem alguma dúvida em relação Fernanda, aos... Oi? isso do 50S, todos que têm essa capacidade de se ligar a esse 50S vão fazer essa fake news? Tô meio confusa. Não, tranquilo, tranquilo. Posso explicar. Só dando mais característica, né? Eles vão estar agindo o quê? O que seria a translocação da cadeia de aminoácidos? Seria a formação da sequência correta de aminoácidos, para que na leitura dessa sequência haja a comunicação para depois sintetizar essas proteínas. Tá entendendo? Ou seja, essa seria a forma como eles atuam. Daí, como posso explicar? Todos vão Não, agir tipo, desse todos jeito? que Não. ligam essa parte ribossomal 50S vão fazer isso, vão ter esse mecanismo? Rapaz, sim, sim. Eu acredito que sim. Porque é o que a literatura indica. Seriam as formas que atuam no mecanismo 50S, a estrutura, a unidade 50S. Show, obrigada. Fernando, posso te fazer uma pergunta? Oi. Então, eu estava vendo que a rifamicina ela inibe a síntese de RNA, então seria... Eu não entendi por que ela foi agrupada pela professora dentro dos antibióticos que interferem em síntese de proteína. É o que eu falei que é, é, Pera, com licença. A Alana colocou a rifamicina como interfere na síntese proteica e não interfere na síntese Não, de RNA. não. No, Ela colocou inibem DNA e RNA, no meu Pois é, rifamicina. slide, no meu eu coloquei slide, aqui. Não, mas no slide, Razi, mais na frente, ela deixa isso mais claro. Eu também tive essa dúvida quando eu estava vendo, Pois é, mas mais na frente ela organiza melhor. entendi. Valeu. é o que eu falei. Eu coloquei a rifamicina aqui nessa tabela, mas é a título só para vocês compararem posteriormente quando vocês entenderem. Mas ela é de síntese de DNA e RNA, tanto que eu vou explicar ela posteriormente, entendeu? Tá, Porque é uma pegadinha que tem uma questão, eu acho que eu vou fazer essa questão depois com vocês, é de que a rifamicina, ela vai estar interferindo na síntese proteica, na opinião de vocês? Alguém pode responder, por favor? indiretamente, né? Isso, indiretamente. Pois não tem forma melhor de explicar isso. Pois é, indiretamente vai estar atuando. Só que ela vai agir diretamente, age nos fármacos dessa classe aqui, que age na subunidade do ribossomo? Não. Ou seja, a rifamicina ela vai estar interferindo na síntese proteica de forma indireta, mas não tão diretamente com aminoglicosídeos, macrolídeos, tetraciclinas. Compreendem? Mas se tivesse uma opção falando que, tipo, eu teria que colocar que interfere indiretamente para estar correta, né? Teria que ter essa palavra. Indiretamente, não. Não. Porque se diz assim, interfere na síntese proteica, é uma verdade. Tá Interfere na síntese proteica. Só que o mecanismo de ação em si não é interferir na síntese proteica diretamente. Entendi. Indiretamente. Por conta da forma como ele reage com um RNA mensageiro. É porque eu tinha entendido que no que ela colocou no slide na aula é que a rifamicina ia agir contra a transcrição do RNA lá na síntese de RNA e na RNA polimerase. E Não, é essas o que eu tô... outras classes é só do ribossomo mesmo. Você tá certo. A rifamicina, ela não vai estar agindo no ribossomo em si. Ela vai estar eu vou caracterizar os mecanismos que interferem na síntese de RNA e DNA. A rifamicina, ela vai estar inibindo o RNA polimerase. Isso vai prejudicar a síntese de RNA. E no longo prazo vai estar prejudicando a futura síntese das proteínas, entendeu? Só que quando a gente diz qual o mecanismo de ação da rifamicina, a gente está dizendo que eles interferem na síntese de DNA e RNA, entendeu? Tranquilo, foi o que ela colocou mais na frente do slide. Certo.
Eu coloquei aqui a rifamicina na classe de interferir na ciência de DNA e RNA, porque ela é dessa classe. Ela é desse mecanismo de ação, na verdade. Sim, é porque eu acho que assim, só ficou confuso, porque a professora botou até esse quadro que você colocou também no slide anterior, que bota a rifamicina junto com os macrolídeos, tetraciclina, só que não tem nada a ver, mas na frente depois ela explica melhor, no próprio slide dela. Maravilha, perfeito. Então, só retomando, para não ter nenhuma dúvida no pessoal, a rifamicina tem um mecanismo de ação de interferir na síntese de DNA e RNA. Só que ela, na aplicação, por estar interferindo na RNA polimerase, vai prejudicar, no longo prazo, a síntese das proteínas da bactéria. Por isso que faz sentido que a gente avalie que ela também tem um efeito bactericida. Certo. Agora, caracterizando elementos gerais da classe. Ela vai estar voltada aos processos de replicação do DNA, sem a atuação do DNA girase e DNA polimerase, e na transcrição, que seria a RNA polimerase, como a gente já teceu sobre a rifamicina. O que eu acho importante vocês entenderem da rifamicina em si, a associação dela com a Mycobacterium tuberculose, as micobactérias, os cocos gram-positivos, por causa que a rifamicina é tratamento de primeira linha de tuberculose. Então, é importantíssimo o médico generalista ele conseguir compreender mecanismos de ação de fármacos assim tão populares. Agora, falando de outros que também são importantes, eu já vi questões sobre. As quinolonas. Quinolonas vão estar inibindo a ação do DNA girase, né? E qual é a função do DNA girase? Ele vai estar preparando a molécula de DNA para a futura replicação. Ele é como se, quando você tem a estrutura helicoidal do DNA, ela fica bem lisa, sabe? O que era helicoidal se torna liso, e desse liso há uma duplicação dessa estrutura. Nisso, você depois, a reconformação da estrutura helicoidal do DNA, e é um processo que vai se repetindo, é a divisão bacteriana. A DNA girase, ou seja, ela vai estar atuando nessa replicação da célula bacteriana. Quando a gente proporciona, né, algum problema a essa estrutura DNA girase, ela não vai estar se replicando com eficiência. Em essência, é isso que vocês devem entender. E o nitramidazol. O nitramidazol, ele vai estar gerando dano direto ao DNA da bactéria, por conta da degradação da hidroxilamina. É como se é, ela vai estar sendo fermentada, perdão, fermentada não, ela vai estar sendo transformada em hidroxilamina, e pelo acúmulo de hidroxilamina vai ocorrer estresse oxidativo à estrutura de DNA. Ou seja, a própria estrutura não vai conseguir se proliferar, existir, devido a essa oxidação causada por esse composto secundário do fármaco, que é a hidroxilamina. Conseguiram entender? Quem tiver alguma dúvida, pode mencionar. João Pedro, Oi? me diz uma coisa, então eles seriam só bacteriostáticos, essa última classe? O dano oxidativo, tu diz a classe? Não. Esse se interfere na síntese de DNA e RNA, ele seria bacteriostático ou bactericida? É porque é importante você mencionar isso, porque o bacteriostático é o que eu mencionei. Ele vai estar inibindo o crescimento inicialmente, certo? No longo prazo da aplicação de um bacteriostático, ocorre um fenômeno da curva de crescimento, de forma que vai começar a diminuir a quantidade de bactérias, no longo prazo do uso do bacteriostático. Tá entendendo? Então, a priori, são bacteriostáticos, mas tem capacidade, tem potencialidade de se tornar bactericida. Entendeu? Entendi. Então, as 3 classes, tu classificou em 3, né? O primeiro é que age na síntese da parede celular. Eles seriam bactericidas. Sim. E o segundo, ele seria bacteriostático, tem uma classe que é bacteriostático e bactericida. E esse último, tanto pode ser bactericida como bacteriostático, depende dessa curva de crescimento que tu falou. Também defende. Sim. Em essência, sim. Na verdade, é porque tu diz a classe toda, é errado, por conta que, por inibir a RNA polimerase, você não vai ter a síntese do RNA. Se não tem a síntese do RNA, não vai ter síntese proteica, entendeu? Daí, isso vai gerar a não sobrevivência da célula. Ela não vai ter proteína sendo sintetizada para ela consiga fazer as funções dela, de sobrevivência, entendeu? Ou seja, rifamicina tem efeito bactericida.
quinolona vai estar impedindo a replicação dela. O intuito de sobrevivência de qualquer estrutura biológica é reproduzir. E também vai estar gerando uma mudança de conformação do DNA. Mesma coisa para a manutenção do dano oxidativo ao DNA. O dano oxidativo, o estresse oxidativo, ele é combatido pela presença de antioxidantes. Existem estruturas antioxidantes que podem ou não estar presentes em diferentes conjuntos bacterianos. Exemplo, vitamina E, o beta-caroteno é um antioxidante. Ele vai estar agindo contra a ação do nitrimidazol, se você parar para pensar. Então, tipo, a gente consegue dizer que é um efeito bactericida. Todas as três têm um efeito bactericida, não bacteriostático. Só que eu acho uma afirmação muito geral dizer que eles são bacteriostáticos. Eu associaria com bactericidas. Eu diria bactericidas. Tá entendendo? Tá certo, porque vai evoluir para a morte da bactéria, né? Então. Pois é, vai evoluir para a morte da bactéria. A priori não vai, provavelmente não mate assim, na ação celular, mas vai evoluir para isso, tá entendendo? Perfeito. Perfeito. Certo. E essas são as referências que eu te dizer. Quem quiser revisar posteriormente o assunto, eu recomendo Farmacologia Ilustrada, por conta que esse é um conteúdo que ilustrações e coisas do tipo vão estar facilitando muito na compreensão de vocês. O Dale é útil para detalhes pontuais, quando vocês querem informações específicas de um fármaco. Em essência é isso. Muito obrigado pela atenção na aula, pessoal. Eu vou fazer agora algumas questões, né? Eu selecionei algumas. Deixa eu ver se só tem alguma dúvida no chat, né? Ah, certo, sem dúvida no chat. Ok, eu vou fazer algumas questões agora, e depois das questões vai ser a parte 2 da monitora Ana Clara, certo? Que ela vai falar dos outros mecanismos, né? E também caracterizar mais sobre a resistência bacteriana. Eu falei da parte de bomba de fluxo, a título de curiosidade, mas é uma parte que a Ana Clara também vai rebater. Só ver se eu encontro aqui, parte das questões aqui. Vale, não. Espera só um pouco, gente. Eu acho que não salvou no meu tablet. Eu vou mandar, sim, o PDF das questões. Ó. Não, parece que não salvou no meu tablet. Eu só vou parar de compartilhar por um momento. Pronto, agora carregou. Certo. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém me dá um feedback, por favor? Sim. Massa, maravilhoso. Desculpa pela tosse, viu, pessoal? Certo. Mulher de 18 anos de idade, solteira, com namorado, procura emergência médica com quadro de dor hipogástrica associada a corrimento amarelado há 3 dias. Certo. Presença de corrimento amarelado, a gente associa provavelmente a infecção bacteriana. E 3 dias é um quadro agudo, né? Quadro agudo também é um fator que associa e que favorece nosso raciocínio para um agente bacteriano. Se fosse algo viral, seria mais progressivo, demandaria mais tempo, né? Para a manifestação dos casos clínicos. Isso geralmente, né? Fez uso de tabelinha como método contraceptivo. Não utilizou o método de barreira, né? E isso pode favorecer o nosso raciocínio para alguma IST, talvez. Ao exame especular, apresenta conteúdo amarelado discreto com leve odor fétido. Ao toque vaginal, o colo é doloroso na mobilização, certo? Além de dor à palpação em hipogastro e fosilíacas direita e esquerda. Não apresenta febre ou sinais de peritonite. A hipótese diagnóstica é de clamídia, certo? Confirmado esse diagnóstico, qual a melhor conduta a ser utilizada? Clamídia. Vocês lembram quando a gente estava ressaltando sobre a segunda classe, na aula que eu falei, as que interferem em síntese proteica? Eu tinha falado vocês lembram
Porque eu queria mais interação de vocês. Quais seriam as classes de 30S e 50S que vocês ainda lembram? 30S é a tetraciclina. Sim, que ela tem um espectro maior de aplicabilidade. E Macrolídeo. 50S o macrolídeo. Certo. Diante disso, vocês teriam alguma teoria dentre esses dois? Qual que você acha que teria uma ação mais direta? Usaria E o alguns macrolídeo porque ele não é teratogênico. Seria isso? Eritromicina, né, dentro do macrolídeo. Perfeito. Essa é a raciocínio que vocês estão tendo. Estou muito feliz que tem de fato acontecendo. Macrolídeos, pessoal, parabéns. Podem Alguém tem repetir alguma o dúvida motivo, por sobre... favor? Oi? Pode repetir essa explicação sobre os macrolídeos, por favor? Claro. Vamos partir do princípio dos elementos que apontam para a gente ter uma noção de que é uma infecção bacteriana, né? Seria esse levador fétido, seria a coloração amarelada, seria o tempo de demonstração do caso clínico, seria 3 dias, é algo muito mais agudo, né? E também tem os achados do exame físico. A dor à palpação é importante para a nossa avaliação, a dor ao toque vaginal é importante para a gente avaliar que precisa ser iniciada a antibiótico terapia. A hipótese principal é de clamídia. Sabendo que é de clamídia, lembrem-se do que a gente estava conversando sobre as formas de síntese proteica, né? Os antibióticos de síntese proteica. A gente pode pensar nos macrolídeos, a gente pode pensar nas tetraciclinas. As tetraciclínicas é uma conduta medicamentosa que envolve um amplo espectro. São fármacos de amplo espectro. Elas não vão ter uma atuação 100% eficiente, por assim dizer, uma ação mais eficiente do que um de menor espectro e que tenha menos efeitos teratogênicos, como os macrolídeos. A gente descartou cefalosporinas, fomicina, por exemplo, e também clorfenicol, por causa que eles não vão estar agindo no o aspecto decisivo para lidar com a bactéria da clamídia, entendeu? O macrolídeo seria o mais ideal por conta desses fatores teratogênicos e também do fato das tetraciclinas não serem de espectro menor, né? Elas são antibióticos de amplo espectro, elas vão estar agindo com uma eficiência menor para várias espécies de antibióticos, de bactérias, né? Mas aí a tetraciclina ela também não é usada para clamídia? Ela também é usada, só que a tetraciclina é de amplo espectro. Ela não vai ser a melhor conduta medicamentosa. Tá entendendo? Que seria a pergunta. Tá, entendi. Pois é, porque lá naquele slide estava aqui dizendo os tetraciclinas também são para clamídias. Pois é o que a gente tinha falado na introdução da aula, a diferença entre fármacos de amplo espectro e menor espectro. Ambas vão estar agindo para clamídia? Ambas podem agir sim. Só que as tetraciclinas, elas são fármacos de amplo espectro. Ou seja, elas têm a capacidade de se debelar a várias espécies de antibióticos, de bactérias, né? Mas elas não vão ter a mesma eficiência de uma de menor espectro para um grupo bacteriano específico. Ou seja, comparando a tetraciclina de maior espectro com o macrolídeo de menor, a melhor conduta medicamentosa, né, o que seria mais, como posso dizer, correto para o médico dar para esse paciente, sabendo o diagnóstico dele, é algo que está agindo diretamente para a bactéria que ele está apresentando. Por isso que a gente escolhe o macrolídeo na tetraciclina, entendeu? Cara, só para contribuir, é porque eu acho que o pessoal tá nessa confusão, porque os dois servem para clamídia, mas como a questão está dizendo, a gente tem que entender que talvez essa mulher esteja grávida, porque ela tem um namorado, né, e só faz uso de tabelinha, que não é um método contraceptivo muito seguro. Daí, se ela tiver grávida, ela não pode usar a tetraciclina, porque a tetraciclina causa malformação fetal. Aí só sobra o macrolídeo. Eu acho que É um fator além que também favorece o raciocínio clínico, a resolução da questão. Eu gostei da hipótese, também está correta. A minha associação seria mais com a diferença do espectro de ação de cada um dos fármacos. Mas também está correto pensar desse jeito. Tu diz isso, tipo, porque primeiro a gente tem que iniciar fazendo uma coisa mais específica, passando uma coisa mais específica, do que um de amplo espectro para não ter uma sensibilização. Tá certo esse raciocínio? O raciocínio está correto. Depende também muito de qual que a gente vai estar falando. Por exemplo, quando a gente está num cenário que o paciente está em um choque séptico, ele está hipotenso, tem alteração no nível de consciência,
a priori, a gente faz uma antibiótico terapia de amplo espectro, porque a gente tem que manter esse paciente vivo. É uma prioridade que a gente busque sanar aquele cenário de imediato. Então, a gente faz uma antibiótico terapia de amplo espectro, porque a gente não vai ter tempo, um paciente na emergência, de avaliar a etiologia dele. Mas o cenário que está na questão é de um atendimento, de uma abordagem ambulatorial. Tá né? entendendo? Oi? Acho, então, Mais direto. Pois é, a melhor conduta medicamentosa no caso seria o que é mais direto, seria o que vai estar agindo de forma mais decisiva para a clamídia, entendeu? Show. então, se não for no contexto ambulatorial, se for no contexto mais de emergência, então a gente vai utilizar os de amplo espectro. Em essência, sim, Por causa que você não vai ter, geralmente você não vai ter tempo para avaliar extensivamente a etiologia, tá entendendo? Você vai estar, tipo, recebendo o paciente com todas essas alterações que eu já falei, o paciente que está hipotenso, o paciente que tá desidratado, o paciente que está com alteração no nível de consciência, você geralmente não vai conseguir investigar nesse paciente de imediato a etiologia. Daí, quando a gente. Eu vou dar um exemplo bom. Quando a gente está abordando o paciente com meningite, né, que ele está com um quadro clínico já grave, ele tem alteração de consciência e a gente precisa internar. Ele tem critérios de internação e na avaliação inicial ele não tem nenhum critério contrário, né? Nesse caso, a gente faz qual o esquema terapêutico? A gente vai dar para ele aciclovir para lidar caso seja viral, mas a gente vai também dar ampicilina, a gente vai dar cefalosporinas, o VACA, né, que a gente chama, o VACA, o V de vancomicina, de aciclovir. Você coloca um esquema terapêutico muito diverso, muito expansivo, porque você não sabe qual é a etiologia naquele momento, quando você recebe o paciente, tá entendendo? Você dá essa abordagem geral para manter ele vivo, para você retirar ele daquele cenário da alteração de nível de consciência, de hipotensão e tudo, e depois você conseguir investigar posteriormente com exame de líquido cefalorraquidiano, por exemplo. Depois que você coleta o exame, você vê, né, qual é a cultura específica bacteriana que tem o paciente, aí você pensa em usar um medicamento mais específico, tá entendendo? Mas quando ele está chegando, quando ele está com essas alterações, quando ele está com risco de morte, você usa esses esquemas mais gerais, tá entendendo? Vocês vão ver isso muito no S4, porque no S4 é muito medicina de emergência. Vocês têm que, tipo, ter essa mentalidade mais aberta a o desenrolar quando você não sabe a etiologia corretamente. Deu para entender? Alô? Vixe, meu microfone caiu? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tu pode dar um macete aí pra gente, sei lá na hora da prova, pra gente diferenciar medicamentos de amplo espectro para menor espectro? Um macete? Eita. Não, Eita, assim, me pegou. a principal diferença entre eles, porque, sei lá, tá tão em cima da prova. Entendo. É porque o macete, assim, tipo, de um mnemônico ou algo assim, eu Decorar sinceramente não mesmo, vou né? ter agora. Decorar o que tem amplo espectro e menor espectro, eu entendo. Tranquilo. Certo. É porque dar um mnemônico ou algo assim é difícil de dizer, porque são mais conhecimentos que você vai construindo, tá entendendo? O que é importante que você entenda eu não sei qual é o seu nome. Com licença, qual é o seu nome? Vinícius. Certo. O que é importante que você entenda, Vinícius, é mais como posso dizer, dos mecanismos de ação mesmo. Você conseguir identificar cada um e conseguir julgar corretamente entre eles. Sim, Tá entendendo? tranquilo. Perfeito. Daí, no caso de comprar um tetraciclinos macrolídeos, a nossa decisão pelos macrolídeos tem, bem, diferentes fatores para elucidar o porquê, né? Entre eles, os efeitos colaterais, como já mencionaram anteriormente, da possibilidade de ser teratogênico, mas também tem os diferentes campos de espectro do fármaco, né? E é isso. A essência é isso. Beleza, perfeito. Maravilha. Fernando, fazer outra Oi. pergunta. Sobre a daptomicina, ela está dentro da parte de membrana plasmática, não é isso? Que interfere na membrana plasmática, porque eu tinha visto que ele é inativado pelo sulfactante, mas eu não vi mais isso em nenhum outro local.
Olha, a daptomicina, ela é um lipopeptídeo, entende? E os lipopeptídeos são fármacos que eles vão estar interferindo na síntese da parede celular, tá entendendo? Isso que você falou do surfactante pulmonar é verdade, sim, procede, por causa que vai ter interação com os pneumócitos 2, isso vai estar inativando o potencial de ação do fármaco. Em essência, é isso que você deve saber sobre daptomicina, que é importante. Você não pode usar no tratamento da pneumonia, por causa que o surfactante pulmonar, que é aumentado no paciente que tem pneumonia, vai prejudicar a ação da daptomicina. Tá, valeu. Obrigada. Certo. Você falou isso do lipopeptídeo, né? É só a título de justificar para vocês também melhor, os glicopeptídeos são vancomicina, tecoplanina, tá entendendo? Os lipo é daptomicina, entendeu? Por favor, não confundam. Tipo, Pronto. são a mesma classe, mas estão inseridos no mesmo cenário de lidar com a parede celular, ok? Só que é bom vocês terem essa noção diferente do lipopeptídeo para o glicopeptídeo. O lipo é qual? Lipo é a daptomicina. Entenda, ó. Lipopeptídeo, daptomicina. Daptomicina, característica importante dela. Ela vai ser inativada pelo surfactante pulmonar. Em que cenário clínico o paciente vai ter maior expressão de surfactante pulmonar? Em que cenário clínico vai ter maior atuação dos pneumócitos 2 para lidar com uma infecção bacteriana? Pneumonia. Logo, você não utiliza daptomicina em paciente que tem pneumonia. Entendeu? Entendi. Top. Daí a vancomicina, que é um glicopeptídeo, não um lipopeptídeo, ele vai ter os aspectos que eu falei antes, de atuar em sepse, meningite, acho que eu já falei umas 5 vezes de meningite aqui para vocês, endocardite, então vai estar atuando em gram-positivas, né? Porque meningite é um tema de infecto de neuro, né? Daí no S4 é cardio, infecto neuro, você repete muito meningite. Questão 34, né? Um médico preocupado em escolher uma associação de antimicrobianos para uma criança de 4 anos com infecção de corrente sanguínea de origem hospitalar opta por antibióticos cujos mecanismos de ação possam agregar algum efeito sinérgico, certo? Efeitos sinérgicos são quando os dois antimicrobianos eles não estão agindo a favor de uma mesma ação, tá entendendo? Um exemplo que eu falei é do beta-lactâmico e aminoglicosídeo. Ele introduz um beta-lactâmico e aminoglicosídeo, é o exemplo que eu falei. Cujos mecanismos de ação são, respectivamente, certo, seria interagir na parede celular, no caso do beta-lactâmico, como a gente já conversou anteriormente, e falo dos exemplos de cefalosporina, e o aminoglicosídeo seria um atuante no 30S da síntese proteica. Pronto. Alguém tem alguma dúvida dessa porção? Porque essa questão reside mais em identificar os nomes e associar diretamente com o mecanismo de ação. É mais um jogo da memória, entende? A gente tem a palavra e você associa, né, a palavra-chave. Os aminoglicosídeos vão ser os de 30S? Sim. O aminoglicosídeo, ele vai estar... O aminoglicosídeo é aquele que ele vai alterar a translocação e isso vai gerar uma diferença na ordem dos aminoácidos. Isso vai fazer com que a bactéria leia aquela ordem de aminoácidos e entenda uma proteína diferente da qual ela queria sintetizar. Ou seja, ou vai sintetizar a proteína errada, ou ela não vai sintetizar proteína alguma. Isso Então, prejudica a sobrevida da bactéria. show. Então é o 30S e o 50, né? O aminoglicosídeo é 30S, mas a classe de síntese proteica tem como alvo as unidades 30S ou 50S dos ribossomos. Entendi. Massa. Uma dúvida, aquela história da beta-lactamase, que destrói a beta-lactamase, é outra coisa? O da beta-lactamase é referente a outro mecanismo de ação, que seria o de síntese bacteriano, o de síntese da parede celular, perdão. A Isso, mas beta-lactamase qual é o Pode falar. remédio
Porque não tem um beta-lactamo que você usa contra um inibidor de beta-lactamase. Qual é esse inibidor, o nome do inibidor de beta-lactamase? Exemplos de inibidores de beta-lactamase, o mais popular é o ácido clavulânico e o tazobactam, né? O sulbactam também, mas vamos pensar no ácido clavulânico e tazobactam. São exemplos de inibidores de beta-lactamase. Já os exemplos dos beta-lactâmicos são os que a gente conversou antes, da cefalosporina, da ceftriaxona, entendeu? Entendi. Obrigada. Maravilha. Por nada. Qualquer dúvida, pode falar, tranquilo, Ei, gente. Fernandes, tem algum Oi. nome específico para de 50? Sabe dizer? Bem, um nome específico. Você quer dizer, tipo, É tipo, exemplos de. o 30 Ó, é o aminoglicosídeo e o de 50 tem algum sim, nome? Só pra se preparar. ó, na tabela que eu coloquei, eu acho que eu coloquei lincosamidas. Aqui de cabeça eu tô lembrando de lincosamidas. Tá. Eu acho que tem os fenóis, os anfenicóis. Anfenicóis. Isso, anfenicóis. Pois é, eles são exemplos de que interagem na porção 50S. Alguém tem mais alguma Tá, dúvida obrigada. sobre? Pode passar a questão. Top. Deixa eu só ver se tem coisa no chat, porque pode ser que tenha gente mais tímida. Aqui, certo. O Vinícius já falou, né, daquilo do amplo espectro. O PDF das questões. Eu não enviei ainda o PDF das questões, eu vou enviar agora. Não, bora resolver primeiro junto, pra não perder a graça de resolver as questões, depois eu mando tudo. Certo. Essa questão aqui é um pouquinho mais difícil, eu lembro dela. De ter resolvido ela anteriormente, achei ela um pouquinho mais complicada. Então, atenção, pessoal, ela dá para se confundir bem fácil. Seu Joaquim chega ao pronto atendimento com tosse persistente por mais de 2 semanas, com expectoração. Né? Numa anamnese mesmo, você teria caracterizado como essa expectoração, né? Se tem raio de sangue, se tem como é a consistência, qual seria o volume. Importante também lembrar, quando você caracteriza volume e coisa assim de expectoração, você associa com fatores usuais, né? Como copinhos de café. Eu sei que soa muito estranho, mas é essa a abordagem correta, né? Pelo menos aqui é ensinada no xadrez. Além de febre vespertina, sudorese noturna abundante, emagrecimento rápido e acentuado, além de fraqueza e da hemoptise, certo? Caracterizou os elementos da expectoração corretamente. A radiografia do tórax apresentou extenso comprometimento pulmonar e a baciloscopia do escarro confirmou tuberculose por presença de hemituberculose. Pronto. Perfeito. Já deu não só deu o diagnóstico eficiente, né, tuberculose, mas também deu o agente. O esquema dos fármacos inclui rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, certo? É o tradicional, é o esquema principal para lidar com tuberculose. Sendo eles associados em comprimidos com dose fixa combinada. Ok. Sobre o mecanismo de ação desses fármacos, assinale a alternativa correta. Certo. Vamos lembrar da rifampicina, que é a primordial, né? Ela é de qual classe? Síntese de DNA e RNA. O que ela vai agir? Ela vai agir na RNA polimerase. Isso vai proporcionar o quê? Vai gerar problema na síntese do RNA, mensagem e interação futura do RNA para sintetizar proteínas. Ou seja, a síntese de proteína vai estar insuficiente. Tá entendendo? Só que a classe dela é de mudança de conformação do DNA e RNA. O mecanismo de ação dela. Ok. Vamos começar pela rifampicina e isoniazida são antimicrobianos beta-lactâmicos. Já podemos descartar, porque rifampicina não é beta-lactâmico. Etambutol é uma quinolona e interfere no mecanismo de ácido fólico. Na verdade, não é assim. Posso explicar? O etambutol, ele é de parede celular, só que ele não vai agir diretamente na proteína ligadora de penicilina. Ela vai estar agindo na estrutura de uma enzima que favorece o desenvolvimento da parede celular, que é a arabinosiltransferase. O etambutol, ele vai agir nessa enzima e isso vai prejudicar a formação da parede celular e vai gerar aquela estrutura amolecida que eu falei anteriormente e vai ter esse efeito bactericida. Então, a gente já descarta. Não é uma quinolona. Quinolona altera DNA e RNA,
quinolona altera DNA girase, quinolona vai interferir na estrutura helicoidal do DNA, ou seja, vai prejudicar a replicação da célula bacteriana, vai prejudicar a conformação da bactéria, entendeu? Então a gente já descarta também. D. Todos os fármacos atuam se ligando às proteínas ligadoras de penicilina, combinando não. Isso estaria dizendo que todos os fármacos da linha terapêutica que a gente diz são de um mesmo mecanismo de ação. Isso está errado. Rifampicina atua nos ribossomos das bactérias, inibindo a síntese de proteínas. Tá certo. Tá entendendo? A rifampicina, lembrando, ela é mecanismo de DNA e RNA, mas pela alteração que ela faz no DNA, no RNA, perdão, gera a inibição da síntese desse RNA. Isso prejudica, no longo prazo, a síntese das proteínas. Entendeu? A alternativa é. Pronto. Alguém tem alguma dúvida? Sim, Alô? tudo certo. Tudo ok. Maravilha. E essas são essas as 4 questões que eu acho que sintetizam muito bem essa primeira parte da aula. Eu vou agora vai entrar a Ana Clara. Eu vou só enviar aqui. Pode ser que demore só um pouco, só cerca de 5 minutos para a Ana Clara entrar. Mas permaneçam ainda nessa reunião. Vou enviar o link para ela.